muito se fala na análise dos adversários sobre analisar os 3 últimos jogos, e uma reflexão que eu faço é que a gente precisa ter muita cautela no que diz respeito a isso, porque muitas das vezes esses 3 últimos jogos não vão caracterizar aquilo que a gente vai enfrentar. Qual é o contexto que a gente vai estar enfrentando sobre esse adversário? Aqui eu trago um exemplo prático do Grêmio, retornando do Mundial de Clubes. Foi o nosso primeiro adversário. O Grêmio havia jogado contra o São José pela Recopa Gaúcha e antes disso, um mês parado. Então, de que forma tudo isso teria impacto num clube que vivia um momento ruim, com o treinador até então pressionado, na possibilidade de mudar jogadores e com isso mudam os comportamentos coletivos. E nesse jogo contra o São José pela Recopa, um jogo com um caráter muito diferente daquilo que a gente iria enfrentar, apesar da gente assistir. Não era um jogo que teria um impacto na nossa análise de forma a utilizar alguns recortes, por ser um adversário de um nível muito mais baixo do que o Grêmio enfrentaria, falando do Cruzeiro, né? Por ser um adversário que jogava com uma linha de 5, que é algo muito diferente do que a gente faz, então vou estar falando um pouco também sobre a similaridade do modelo de jogo. E outros jogos que tinham também um caráter muito diferente. E tudo isso eu acredito que pesa muito nessa escolha. O local do jogo, o formato da competição, então, como eu falei um pouco, o fato do Grêmio ser visitante realça a importância da gente observar jogos em que o Grêmio foi visitante e de que forma o treinador ele propõe as situações no que diz respeito à estratégia. Ele opta por esperar um pouco mais, ele opta por pressionar, ele mantém a sua identidade. Time base, possíveis desfalques, então, em alguns jogos que a gente analisou, tomando esse exemplo, o Bright White, atacante, titular, artilheiro da equipe, não ia nos enfrentar por lesão, então mudavam alguns comportamentos no que diz respeito, principalmente à pressão, a forma como ele pressionava na diferença do Arezo, que seria o seu substituto, e a forma como esse cara, que é o artilheiro da equipe, tem impacto na fase ofensiva. Eu acredito que tudo isso tem relação. Falando um pouquinho sobre time base também, muitos jogos que a gente viu do Grêmio, eles estavam atuando com zagueiros de pé esquerdo, então tudo isso condiciona também a nossa pressão e tudo isso faz sentido para na hora da gente discutir e traçar estratégia, passe para os jogadores. E aí falar um pouco sobre essa similaridade de modelo de jogo. Eu acredito muito que analisar o adversário, além de contar uma história, ela tem que fazer relação com aquilo que a gente faz. Então, observar adversários que tenham comportamentos mais próximos da nossa forma de jogar. Então, o Corinthians, pelo peso de ser um Corinthians, mesmo o Grêmio jogando em casa, né, com alguns comportamentos também ofensivamente parecidos com a gente, assim como o Bahia. O Juventude São Paulo, apesar de algumas diferenças, pelo fato de serem equipes que estavam como mandante, né? Então era o cenário que a gente iria encontrar do Grêmio. E aqui um exemplo da CBF que a gente teve no Sul-Americano. O nosso primeiro jogo no Sul-Americano seria contra a Argentina, em que o treinador era o Mascherano, e o Mascherano, logo antes da competição, ele pediu demissão para ir para uma outra equipe e assumiu o Diego Placente. Então, o que eu tenho de informação propriamente dita sobre a Argentina de forma a passar para o treinador e para os jogadores? A gente foi buscar alguns jogos atrás, antes da Argentina enfrentar o Chile. O Placente havia enfrentado o Brasil no Mundial Sub-17. A gente foi buscar esse jogo para assistir e observar alguns comportamentos. Confirmamos algumas coisas no Sul-Americano alguns meses antes, no Sul-Americano Sub-15, e tivemos a confirmação final nos amistosos contra o Chile, que aí sim deram um panorama muito mais próximo daquilo que a gente enfrentaria, tanto com relação a comportamentos de jogo, quanto em time base, enfim. E aí, sobre as escolhas dos jogos, sempre tentando observar de forma estrutural e jogadores dispostos em campo, para poder traçar aquilo que vai ser o cenário que a gente vai enfrentar, né? Então, trazendo o Corinthians que a gente enfrentou no mês passado, alguns jogos que, apesar da gente ter observado, não
não foram produto final da análise. Então, a gente tentando observar o jogo contra o Bragantino, principalmente, que era o cenário que a gente ia enfrentar dentro de Itaquera. E muitas vezes, apesar de observar 4 a 5 jogos, que é o padrão que hoje a gente tem feito, um jogo, pela similaridade que o adversário, no caso o Bragantino, apresentava contra o Corinthians, ele tinha do que a gente faz enquanto comportamento, pelo caráter do jogo, Corinthians precisando vencer, assim como foi contra a gente, e principalmente pelos jogadores que estavam em campo, que seria um pouco mais próximo daquilo que a gente iria enfrentar. Então, assim, dos 5 jogos, um jogo às vezes torna muito mais concreto aquilo que a gente vai enfrentar diante de contexto. O estudo do elenco eu acredito que é fundamental, saber quais jogadores que estão à disposição, porque tudo isso muda em termos de comportamentos gerais da equipe, onde cada um joga, quais são as possibilidades, variações, jogadores lesionados, suspensos. Como eu falei, é um treinador que muda em virtude do adversário, não muda, então tudo isso tem um peso forte na análise. Processos. Para iniciar o processo da análise, eu acredito muito que a gente precisa priorizar as imagens de câmera aberta e, obviamente, de quando a gente tem à disposição isso, porque muitas vezes, como na própria Sul-Americana, a gente não teve desse adversário equatoriano. O que muda muito no que a gente vai observar, né? Isso fica muito claro no que diz respeito à análise de desempenho. Para que a partir disso a gente observe os padrões desse adversário nas diferentes fases do jogo, para que a gente consiga, no final das contas, elaborar um bom material. Acesse o nosso site ciafutebol.com.br. Não deixe de acessar nossas redes sociais, @ciafutebolbr no Instagram e @ciafutebol no TikTok. Veja mais vídeos aqui do CIA. Esse vídeo acabou, vai em outros vídeos do canal. Com certeza tem algum vídeo que você ainda não assistiu. Então vai lá, aproveita. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like. Se não gostou, não tem problema. Dá dislike. E mais deixa seu comentário. Fala de onde você é e o que você achou. Valeu? Gente, muito obrigado e até a próxima.